Toda vez que você fizer a pergunta o que ao verbo, o verbo ele é classificado como verbo transitivo direto. E verbos transitivos diretos não pedem preposição. Por exemplo, se eu perguntar, eu comprei. Aí vem a pergunta, o que? Neste caso, o verbo comprar ele é um verbo transitivo direto. Um verbo ele é transitivo indireto quando você fizer a pergunta de que ao verbo. Por exemplo, eu preciso. Aí você pergunta, de que? Toda vez que a pergunta for de que, um verbo que exige uma preposição de, o verbo é classificado como transitivo indireto. Quando que eu digo que um verbo ele é bitransitivo? Eu digo que o verbo ele é bitransitivo quando ele apresenta as duas transitividades. Quando ele é um verbo transitivo direto e quando ele for um verbo transitivo indireto ao mesmo tempo. Como assim, professor? Quando que um verbo ele apresenta essas duas transitividades? Por exemplo, eu digo assim, eu dei. Aí vem a pergunta, o que e a quem? Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então é um verbo que exige dois complementos. Um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Logo, ele apresenta as duas transitividades. Então, quando fizer a pergunta o que, e quando fizer a pergunta a quem ou de quem, o verbo apresenta as duas transitividades. E eu digo que um verbo ele é intransitivo quando ele não exigir um complemento. Por exemplo, se eu disser assim, eu dormi. Pronto, não precisa perguntar o que ou de que. Eu dormi. É um verbo que não exige complemento. Eu cuspi. É outro verbo também intransitivo. Bem, na frase, o elevador permitiu o acesso à cobertura. O verbo em questão é o verbo permitir. Aí vem a questão, quem permite, permite alguma coisa a alguém. Então esse verbo eu posso classificar ele como verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Eu tenho o primeiro complemento. O elevador permitiu. O que? Eu fiz a pergunta o que ao verbo. Então eu posso dizer que ele apresenta. Ele é um verbo transitivo direto. E o acesso, que é o que ele permite, é o complemento do verbo transitivo direto. O complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto. A quem? A cobertura. Este é o complemento relacionado ao verbo transitivo indireto. Porque exige a preposição. Se você notar que tem o acraseado, que é a fusão da preposição mais o artigo. Então eu posso concluir que este verbo permitiu, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Portanto, a opção correta seria a opção C.